Eu não puxo, não guio, não urino. Treinando por 20 anos. Com muito esforço, consegui 108 pílulas de ouro. Mas fui diagnosticado por um médico que disse que tudo isso eram pedras nos rins. Eu precisava fazer uma cirurgia de remoção imediatamente. Caso contrário, haveria risco de vida. E eu recusei sem pensar duas vezes. Mesmo sofrendo todos os dias com dor insuportável. Mas eu ainda queria cultivar mais algumas. Por isso, meu pai, que é bilionário, me considerou um louco. E ele me mandou à força para um hospital psiquiátrico. Mas eles não sabiam que em breve uma catástrofe estava por vir. Naquele momento, a energia espiritual global iria ressurgir. Incontáveis demônios poderosos invadiriam. E nesse fenômeno da ressurreição da energia espiritual, os que mais se beneficiariam seriam os pacientes de pedras nos rins. Após a anomalia, eles imediatamente se tornariam pílulas de ouro. E quanto mais pílulas de ouro, mais forte ficariam. E a coisa que mais me arrependi na vida passada foi ter tratado prematuramente minhas pedras nos rins. Isso também levou a que, durante a primeira onda de invasão de demônios do exterior, eu me tornasse sem qualquer resistência na comida deles. Agora, renascido e retornando, a primeira coisa que fiz foi pesquisar freneticamente na internet o que comer e o que fazer para aumentar o número de pedras nos rins. Depois, consegui aumentar as 36 pedras originalmente para 108 pedras nos rins. Neste momento, em um quarto do hospital psiquiátrico Kinja, está doendo muito e é tão bom. Gritos agudos extremos saem de dentro. Realmente é um perverso ter 108 pedras nos rins e ainda não nos deixar atendê-lo. A vitalidade dele é realmente forte. Os dois médicos na porta estão apenas balançando a cabeça com resignação. E eu sou o filho do homem mais rico da cidade Kinjun. Este hospital psiquiátrico também foi alugado pelo meu pai. Dezenas de médicos respeitáveis atendem apenas a mim. E meu pai ainda emitiu uma recompensa exorbitante para quem puder curá-lo. Então, será uma recompensa de 10 bilhões de yuan do dragão. Assim que essa recompensa exorbitante foi anunciada, não se sabe quantos psiquiatras vieram durante esse tempo. No entanto, todos voltaram de mãos vazias. Eu definitivamente não aceito o tratamento deles. Quem se atrever a se aproximar é ameaçado de morte. Aqueles 10 bilhões em custos de tratamento parecem estar fora do meu alcance. De fato, a condição desse cara é ainda mais grave do que imaginávamos. Quando era criança, provavelmente li muitas novelas de cultivação e tratava as pedras nos rins como se fossem pílulas de elixir. Realmente não tem como negar isso. As duas pessoas do lado de fora balançaram a cabeça, sorrindo amargamente, e partiram sem poder fazer nada, preparando-se para se despedir do presidente do Grupo Estrela. E dentro do quarto, eu estava me revirando incessantemente, gritando de dor na cama. Neste momento, meu rosto estava pálido, e meu corpo já estava encharcado de suor frio. As 108 pedras nos rins doíam tanto que meu corpo todo estava se contorcendo. Minha voz de tanto gritar já estava rouca. Não sei quanto tempo se passou. Meu grito de dor finalmente começou a parar. Eu me deitei na cama e respirei fundo. Murmurei em voz baixa, como um doente mental. Isso é realmente agradável. Sobrevivi a mais um dia. Tenho mais 3 dias para aguentar. Com 108 pedras nos rins. Quem pode me desafiar? Mas nem todas as pedras nos rins podem se transformar em pedras de ouro. Apenas aquelas que atingem um certo tamanho podem despertar. Eu também não sei quantas das minhas 108 pedras nos rins. No final, quantas conseguirão despertar com sucesso? Na minha vida passada, pelo que sei, o maior número de pedras despertadas foi 12. Após descansar um momento, peguei meu celular e liguei para meu pai. Filhote de coelho, marca registrada. O que você quer para aceitar o tratamento? Assim que a chamada foi atendida, ouvi uma voz resmungando com desapontamento. Pai, eu realmente não tenho problemas mentais. E não estou te enganando. 2 dias depois, ao meio-dia, este mundo não vai estar em paz. O céu e a terra vão mudar drasticamente. A energia espiritual vai ressurgir. Demônios de fora invadindo. Agora ainda há tempo. Rápido, atraia mais pacientes com pedras nos rins. As pedras nos rins deles são todas pílulas de ouro. Eu realmente odeio que o ferro não se torne aço. Como você consegue até falar uma coisa dessas? E ainda diz que não é louco. A voz no telefone ficou cada vez mais irritada. E então, com um tom de súplica, disse: Shankin, eu só tenho você como filho. Considere que é um pedido do pai. Aceite o tratamento direitinho. E depois herdará o grupo Xing Shen. Eu ouvia meu pai, que sempre foi dominador e forte, implorando assim. Não pude deixar de rir amargamente por dentro. Pai, como isso funciona? Primeiro, atraia um grupo de pacientes com pedras nos rins. Cada um deles deve dar uns milhões, para que eles nos sejam gratos. Se em 3 dias não acontecer nada, eu aceitarei o tratamento, tudo bem? Gu Beixuan realmente se preocupa muito com este filho. Feito. Isso é o que você disse. Eu vou te acompanhar nessa loucura uma vez. Imediatamente mande o secretário atrair pacientes com pedras nos rins. Se nada acontecer após 3 dias. Se você não puder manter a palavra. Ah, sim. E tem mais uma coisa. Na Universidade Kinjun, há um estudante chamado Luau. Pai, você pode matá-lo para mim? O que você quer fazer? Ouvindo o filho pedindo para ele cometer homicídio, a voz de Gu Beixuan mudou. Ouça-me.
Matar é a solução. Para você, pai, é só criar um acidente qualquer. Minha voz já transparece intenção de matar. E a razão pela qual quero matar esse garoto é porque ele aparentemente obteve alguma herança celestial. E na época, o grupo Xing Shen estava em conflito com ele. No final, o grupo Xing Shen foi destruído por ele. O pai, Gu Beixuan, também morreu pelas mãos de Luao. Luao deve morrer. Ouvindo Gu Beixuan gritar, tudo mais eu posso concordar. Essa questão não está em discussão. Certo. Já que você, pai, não quer agir, eu posso resolver isso depois, não tem problema. Depois de dizer isso, desliguei a chamada. Em relação ao assassinato. Bom, na verdade, eu não estou tão apressado assim. Luao só se destacou um ano depois. Quando meu Dan de ouro despertar. Matar uma pessoa tão insignificante. Não seria fácil? 2 dias depois. Hall do prédio do Hospital Psiquiátrico Ginha. Neste momento, uma grande multidão estava reunida. Havia homens e mulheres entre essas pessoas. A maioria estava na casa dos 30 anos. Eram mais de 100 pessoas. Qual é a situação do diretor? Como atraíram tantos pacientes com pedras nos rins? O médico mais renomado em pedras nos rins. Lin Yi olhou para as mais de 100 pessoas no hall. Ele disse em voz baixa, cheio de dúvidas. Quem sabe? Mas sinto que é obra da pessoa do quarto. O diretor Gu realmente deixou um louco fazer o que quiser. O psiquiatra ao lado, Shen Feng, estava um pouco sem palavras. Ontem, eles se despediram de Gu Beixuan, mas o último não respondeu nada. Dentro de alguns dias, seu filho com certeza receberá tratamento. Gu Beixuan disse isso. Os dois naturalmente deveriam dar essa consideração. Por que nos trazer a um hospital psiquiátrico? Qual é a situação de vocês? Vocês também foram recrutados pelo grupo Xing Shen? Sim. O grupo Xing Shen me deu 5 milhões. Os pacientes com pedras nos rins presentes perceberam que este lugar é um hospital psiquiátrico. Começaram a cochichar e discutir cheios de dúvidas. Bem-vindos. Enquanto isso, o salão estava cheio de barulho. Eu, vestindo roupas casuais, desci do andar de cima. Com licença, quem é você? Ao me ver, alguém perguntou. Eu sou o futuro herdeiro do grupo Xing Shen. Vocês devem estar muito curiosos. Por que eu os trouxe aqui? Eu me sentei no sofá do salão. Olhei com um sorriso para mais de 100 pessoas presentes. Na verdade, as pedras nos rins que vocês têm são as danças douradas dos romances de cultivação. Eu joguei isso para você. Seu velho me deu 5 milhões. Para eu jogar um jogo com um louco. O que? Você menospreza 5 milhões? Não preciso ir ao trabalho. Não preciso trabalhar. Brincar com um louco pode render 5 milhões. Onde se encontra um trabalho assim? E você já assinou o contrato. Mesmo que queira ir, não poderá. Haha. Senhor Gu, o senhor está certo. Eu também sempre pensei que tinha uma pílula dourada. Não se trata de cálculo renal. Isso. Nossos cálculos renais são todos pílulas douradas. Não sei se o senhor Gu tem alguma instrução. Imediatamente, muitas pessoas se aproximaram bajulando, com várias expressões de adulação. Mas eu disse calmamente. Eu sei que todos vocês me consideram louco. Mas até amanhã ao meio-dia, vocês não pensarão assim. Agora já está tarde. Vocês podem ir comer primeiro. Assim que terminei de falar, alguns entraram pela porta. Homens altos vestindo terno. Levaram todas essas pessoas para o refeitório no andar de baixo. Senhor Gu, como está a sua saúde? Precisa que eu faça um exame em você? O especialista em cálculos renais, Lin Yi, deu alguns passos à frente e perguntou com um sorriso. Meu corpo, exceto por algumas pílulas de surpresa. Qual é o problema? Eu olho para o último como se fosse um idiota. Justo quando eu também queria ir comer. Meu rosto de repente mudou de expressão. Uma crise de cálculo renal começou. Eu soltei um gemido. O médico correu rapidamente escada acima. Então o meu grito de dor saiu novamente. Ai! Senti que não havia mais esperança. Ao ver isso, Lin Yi suspirou. Amanhã, não importa quanto o diretor Gu me ofereça. Eu não quero ficar ao lado de um doente mental, sem ter nada para fazer. Ouvi Shen Feng concordar com um aceno. Se ele não cooperar, eu não quero ficar aqui por mais tempo. Eles são todos especialistas que se destacam em seus próprios campos. Perder mais de meio ano aqui já está deixando-os um pouco impacientes. Enquanto isso, no escritório do edifício Star God Group, um homem forte e imponente estava sentado à mesa. Neste momento, seu rosto estava sombrio. Ele estava muito irritado. Ele estava olhando fixamente para um velho de traje tradicional chinês à sua frente. O velho sorriu amargamente e disse: Senhor Gu, a condição do seu filho já está tão grave que este casamento não é mais necessário. Beixuan tinha uma expressão sombria, com os olhos ligeiramente estreitados. Como assim? A sua filha rica me despreza? O velho balançou a mão. Não é que eu despreze o Sr. Gu. Você também precisa ser razoável. Não se trata de pensar no lugar do outro. Se você deixar sua filha se casar com um louco, você estaria disposto? Tem certeza de que quer desistir? A voz de Gu Beixuan era profunda. Esta é uma decisão unânime da família Tang. Muito bem. Então vamos desistir. Chamem alguém para mostrar a saída. Havia quase uma intenção de matar nos olhos de Gu Beixuan. Sinto muito. O velho sorriu amargamente para si mesmo.
Levantou-se e despediu-se ao sair. O presidente e os outros estão sendo excessivamente abusivos. Depois que o velho saiu, um homem forte e furioso entrou pela porta. Devemos usar alguns métodos especiais? Gu Beichuan respirou fundo e disse calmamente: a família Tang definitivamente tem alguma base para agir com tanta audácia ao desistir. Caso contrário, assim que eu agir, em um mês, poderei levar a família Tang à falência. Vai investigar com quem a família Tang tem se relacionado recentemente. Quero saber quem está por trás deles. E por volta das 9 horas da noite, meu sofrimento e lamentos finalmente terminaram no último dia. Após amanhã, não precisarei mais suportar essa tortura desumana. Levantei da cama, todo suado. Meu rosto estava pálido e sem cor. Bebi vários copos de água antes de me sentir um pouco melhor. Foi então que o telefone tocou. Vi que era meu pai ligando. Então atendi diretamente. Pai, eu fui desquitado? Tendo vivido experiências de vidas passadas, eu sei que esta noite a família Tang me desquitou. Neste momento, Gu Beichuan ligou. Sem dúvida, por causa disso. Como você soube, garoto? Gu Beichuan estava um pouco surpreso. Eu sorri levemente. Eu não só sei que eles querem desquitar, como também sei que se juntaram à família Xun Yuan de Pequim. De verdade. Minhas palavras deixaram Gu Beichuan um pouco confuso. Eu ri suavemente. A família Xuan Yuan já estava de olho nas indústrias do nosso grupo Xingchen. Mas isso tudo não importa mais. Depois de amanhã, que família Xuan Yuan? Desde que eu queira, posso destruí-los. Você, garotinho, ficou doente de novo. Se essa questão é verdadeira, eu vou investigar. Se realmente houver a família Xuan Yuan por trás deles, então vai ser um pouco complicado. A voz de Gu Beichuan estava um pouco séria. Por que se preocupar com isso? Esta noite, papai, descanse bem. Amanhã, você verá a performance do seu filho. Estou ansioso para ver sua apresentação. Ouvi dizer que suas pedras nos rins atacaram novamente esta noite. Filho, meu coração dói por você. Não quero perder mais saliva. Boa noite, papai. Durma mais cedo. Amanhã ao meio-dia, sua perspectiva de vida será totalmente renovada. Na manhã seguinte, novamente, gritos de dor ecoaram no meu quarto. Essa dor é insuportável. A morte é um pedido impossível. Mas eu consegui aguentar por vários anos. Se não fosse pelos diversos suplementos caros que mantive, eu já teria emagrecido até ficar só pele e ossos. E meu grito de dor durou cerca de 1 hora antes de parar. Por volta das 11 horas da manhã, eu finalmente saí do quarto. Meu rosto ainda estava um pouco pálido. Neste momento, eu estava deitado no gazebo do terraço, sentindo o vento de outono. E aquelas mais de 100 pessoas com pedras nos rins estavam, no terraço, jogando mahjong. Era bem animado. Senhor, coma frutas. Um segurança, vestindo um terno preto e com pouco mais de 30 anos, trouxe algumas bandejas de frutas e colocou na mesa. Eu o olhei com um sorriso que parecia não ser um sorriso. A noite cai. Você está ao meu lado há quase 5 anos. Você também acha que eu sou maluco como os outros? Como dizer? Não acho que você seja assim, senhor. Sanyalan marca registrada. Pensei seriamente. Infelizmente, você não tem pedras nos rins. Não pode decolar. Mas não se preocupe. Você possui 2 tipos de raízes espirituais, ouro e fogo. Com a minha ajuda, você pode rapidamente se elevar. Eu ri suavemente. Na vida passada, Yelan, que tinha 2 raízes espirituais, acumulou força e desabrochou. Em apenas 1 ano, alcançou o pico da formação de fundação. Em 1 ano e meio, alcançou o estágio de formação de Dan. Em 3 anos, dedicou-se ao grupo Estrela Divina como um espírito primordial. E acabou morrendo pelas mãos de Luau, vivendo novamente uma vida. Eu nunca o decepcionarei. Em minha mente, eu tenho várias técnicas de cultivo de alto nível, métodos de cultivo e feitiços avançados, até mesmo técnicas de alquimia e forjamento. Na minha vida anterior, eu obtive em uma antiga relíquia um método de confecção de uma bandeira de 10.000 almas. Eu nem tive a chance de refiná-la antes de morrer em combate, sendo um artefato de guerra em grupo. Nesta vida, eu definitivamente irei refiná-los. Então, agradeço a você, jovem senhor. As pálpebras de Yelan tremeram ao ver a expressão dele. Eu sabia que, no fundo, ele também se considerava um louco. Não disse muito naquele momento. Então eu olhei para o relógio e ainda faltava meia hora. Imediatamente comecei a assistir ao vídeo, esperando calmamente que o mundo despertasse. O tempo passava lentamente. Quando o ponteiro chegou a 11:57, levantei e disse a Yelan: eu vou voltar para o meu quarto primeiro. Essas pessoas. Não se preocupe com eles. Eu voltei para o meu quarto. Fiquei em frente ao enorme espelho, olhando para a cidade próspera, cheia de carros incessantes. Balancei a cabeça. 5 anos. Já se passaram 5 anos inteiros. Esperei muito tempo por este dia, observando a contagem regressiva que restava apenas alguns segundos. Respirei fundo, olhando para o céu azul e vasto, com uma excitação visível no rosto, com o final da contagem regressiva. Em minha visão, as nuvens começaram a se agitar em silêncio, como se fossem empurradas por uma força invisível. Neste momento, eu fechei os punhos com excitação. Ao mesmo tempo, um relâmpago dourado rasgou o céu, abriu uma fenda negra como o abismo no céu.
A atmosfera global foi dividida em dois neste momento. Ao mesmo tempo, Taishanku engole a antiga lua e o dragão da paisagem. Montanhas famosas de todo o mundo elevaram uma bifurcação. Uma coluna de luz espiritual extremamente brilhante. Um total de 81 colunas de luz romperam as nuvens. E então se transformaram em um símbolo no céu. Um majestoso arranjo celestial que brilha intensamente, como uma grande rede invisível. Meu Deus! O que aconteceu? Uma maravilha colossal irrompeu. As pessoas em todo o mundo finalmente reagiram. Multidões que não sabiam o que estava acontecendo começaram a tirar seus celulares e gravar vídeos. Especialistas em astronomia de vários países estavam todos alarmados. Estavam em um estado de choque imenso, discutindo. Com o passar do tempo, este círculo dourado de feitiço começou a se esconder lentamente no vazio. Não era mais possível ver a fenda. A fenda no céu em todo o mundo também estava lentamente se curando. Menos de 11 minutos. Tudo voltou a ficar em paz. Mas diversas plataformas online já estavam sendo bombardeadas pelas informações anteriores. Os governos de vários países também afirmaram imediatamente que era um espetáculo raro, uma vez em 1000 anos. Não teve impacto algum sobre a humanidade. Alguns minutos depois, uma chuva prateada, densa e envolvente, cobriu o mundo. Desabou como uma tempestade. Somente eu sabia que não era chuva, mas sim uma essência tão densa que não se dissipava. Os seres das montanhas e florestas se banhavam sob esta chuva de energia. Todos estavam uivando para o céu. Seus corpos começaram a crescer rapidamente. E aqueles que possuíam raízes espirituais sentiam ondas de calor fluindo por seus membros. Ao ver isso, eu exibi um sorriso louco. Neste momento, senti claramente que as 1000 pedras nos rins dentro de mim já estavam ativamente absorvendo a energia. Naquele momento, eu dei um chute na janela com um estrondo. Agora, eu era como um vórtice. A chuva torrencial lá fora se lançou sobre mim de uma só vez. Mas no momento em que tocou meu corpo, tudo foi absorvido pelas 108 pedras nos rins dentro de mim. Nesse momento, eu já havia entrado em um estado semelhante à iluminação. Minha consciência apareceu dentro de mim, e vi um céu estrelado. No céu havia 108 estrelas negras. E do lado de fora, a Via Láctea fluía sem parar. O anseio também foi absorvido por essas 108 estrelas negras. E absorvendo estrelas, boladão, à medida que absorviam a galáxia. O corpo tá crescendo, visivelmente, tipo um monstro. Eu estava em choque. Este é o meu mar de Dan. Mas por que minha pílula de ouro é negra? A cena diante de mim deixou Gu Shangqin extremamente chocado e confuso. Em vidas passadas, ele nunca havia ouvido falar que alguém tivesse uma pílula de ouro negra, e que ainda emitisse uma aura de destruição extrema. Isso parecia de qualquer forma uma pílula demoníaca. Não conseguindo entender, Gu Shangqin decidiu não pensar mais nisso. Não importa que tipo de pílula seja, desde que possa me trazer um grande poder. Qual é o problema? Imediatamente, absorvendo tranquilamente a chuva de energia espiritual do exterior para fortalecer meu próprio elixir, um espetáculo raro de milênios surge. Além disso, a chuva prateada como uma cachoeira desaba. Isso chocou as principais plataformas de redes sociais do mundo. O que está acontecendo? Depois que esta grande chuva prateada caiu, parece que há uma corrente quente dentro de mim. Isso não pode ser um vírus, certo? Eu também estou assim. Qual é a situação, afinal? Estou tão ansioso. Adicionando isso, eu também estou passando por isso. Deveríamos ir ao hospital para checar sob esta chuva prateada? Velho aqui, sinto que rejuvenesci mais de 10 anos. Que situação é essa? É um retorno da juventude? Nos vídeos populares das principais plataformas de redes sociais, há muitos comentários dizendo que sentem uma corrente quente em seus corpos. E idosos de repente se tornaram jovens. Tudo parece muito estranho. Esta onda de revivificação da energia espiritual varreu todos os cantos do mundo. Hospital Psiquiátrico Kinja. Em cima do telhado. Mais de 100 pacientes com pedras nos rins. Banhar-se sob a chuva prateada. Seus corpos emitiam uma radiante luz dourada. Sentados de pernas cruzadas na chuva. Absorvendo a energia espiritual. Essas pessoas. O que está acontecendo? Shen Feng e Lin Yi observam essa cena. Em seus rostos, há confusão e choque. Isso não pode ser real dentro deles. Pode? Um verdadeiro Dan de ouro, olhando para a luz dourada que emana de seus corpos. Lin Yi engole em seco. O que está acontecendo com este mundo? Shen Feng murmura incrédulo. Eles não sentiram nenhuma corrente de calor. Devem não ter raízes espirituais. Mas ainda assim, é possível sentir uma sensação de opressão indescritível. Droga! Por que também há uma corrente de calor dentro de mim? Fora da porta, Gu Shangqin e Elan, que estava mexendo no celular, também senti um grande fluxo de calor surgindo dentro de mim. Isso deixou um pouco nervoso, com medo de qual vírus poderia ser. Jovem senhor, você está bem? Já sentiu um fluxo de calor dentro de você? Devemos ir ao hospital para dar uma olhada? E Elan bateu na porta e gritou. Não entre em pânico. Isso não é um vírus. É a sua raiz espiritual dentro de você. Está absorvendo a energia do céu e da terra para purificar seu corpo. Depois, você poderá entrar no estágio de refinação de Qi em um instante. A voz de Gu Shangqin veio do quarto.
Ao ouvir essas palavras, Yelan ficou paralisada no lugar. Incrédula, ela perguntou, é verdade? Mas não obteve resposta de Gu Shanqin. Se for verdade, eu vou sair para me banhar na chuva prateada. Será que eu absorvo mais rápido? Yelan ficou em dúvida por um momento. Ela apertou os dentes e saiu para fora do prédio, se molhando na chuva. E de fato, banho sob a chuva. O fluxo de calor dentro dela se tornou ainda mais intenso e poderoso. Uma onda se espalhou por seus membros e através de seu corpo. Sentindo as mudanças dentro de si, Yelan inalou rapidamente. Poderia ser que isso realmente era energia espiritual? As pedras nos rins do jovem mestre eram de fato elixir, então todos nós erramos ao culpar o jovem mestre. Ele definitivamente não é doente mental. Ele já tinha previsto que este dia chegaria. O estado de espírito de Yelan agora é excitante e complexo. O grande reino do verão. Especialidade em vírus. Edifício do departamento. Na sala de reuniões do último andar, uma grande reunião foi iniciada. Várias dezenas de especialistas se reuniram aqui. Todos temem que o vírus se espalhe pelo mundo. Após a reunião, eles imediatamente chamaram algumas pessoas que tinham a sensação de calor em seus corpos para investigação. Isso é de fato algo inofensivo. E ainda traz um grande benefício para o corpo humano. Além disso, essas substâncias misteriosas estão desbloqueando os meridianos dessa pessoa. Meu Deus! O que está acontecendo com este mundo? Rápido! Rápido, informe os resultados da pesquisa sobre este assunto. Isso deixou esses especialistas todos chocados. Não ousaram atrasar nem um pouco. Informe este assunto. Quando os resultados foram reportados, o grande reino do dragão da dinastia Xia rapidamente convocou uma coletiva de imprensa. Bem-vindos à coletiva de imprensa da DragonNet. Na verdade, a maravilha apresentada hoje, junto à chuva prateada que ainda cai, para nós, humanos, não traz mal algum. Pelo contrário, traz enormes benefícios, segundo os especialistas mais respeitados do país. Os especialistas da área de virologia estudaram o grupo de pessoas que apresentavam uma sensação de calor no corpo. Vocês não estão infectados com nenhum vírus, mas sim devido à sua constituição especial, que receberam a bênção divina. Uma substância misteriosa apareceu em seus corpos. Ela está purificando seus corpos e abrindo os meridianos de vocês. Em breve, vocês poderão se tornar os cultivadores de um romance. Quanto maior a habilidade, maior será a responsabilidade. Após se tornarem cultivadores, espero que vocês não cometam crimes. Primeiro vá ao posto policial mais próximo para registrar as informações. Não causem danos ao público em geral. Desde que vocês estejam dispostos a servir ao país, o país certamente não será ingrato. Durante a realização da coletiva de imprensa, ir para a capital, sala de reuniões oficial. Este fenômeno celestial. As consequências podem ser graves. Vamos discutir como lidar com isso, disse Xuanil Antuosen primeiro. Era uma figura esbelta. Um ancião que impunha respeito sem precisar ficar bravo. Aqueles que têm a capacidade de se tornarem cultivadores precisam ser controlados. Fazer com que formem uma aliança de cultivadores. Aqueles que não se juntarem a esta aliança precisam ser encarcerados, disse Nambon Shanfen. Disse com uma voz profunda. Definitivamente, devemos formar uma aliança de cultivadores. Mas precisamos de uma presença absolutamente poderosa para garantir. Onde encontrar um forte como este? Disse Shentu Quanjiun. Ele balançou a cabeça e disse. Tangogo pensou, eu acho que pode ser feito. Emitir um comunicado sobre a formação da aliança de cultivadores. Realizar um torneio de combate. Este é um bom plano. Quem vencer se tornará o líder da aliança. Notifique para baixo marca registrada. A montanha está pronta para fazer um anúncio. O tempo foi marcado para 3 dias depois, e todos os líderes acenaram com a cabeça. Concordaram com essa decisão. Durante esse período, no quarto de Gu Shanqin, neste momento, ele está sentado de pernas cruzadas no chão, com uma cabeça cheia de cabelos grisalhos, movendo-se com o vento que soprava pela janela. Seu corpo inteiro, apresentando-se em preto, uma verdadeira essência de extremo mal e brutalidade se espalhava. Na testa, brilhava com um estranho símbolo. Gu Shanqin neste momento, está integrando os feitiços e técnicas que aprendeu em sua vida anterior, absorvendo a energia espiritual do universo, precisando de feitiços para guiar. Assim, a energia verdadeira que resulta desse treinamento é também bastante densa. Claro, também pode ser absorvido através da própria raiz espiritual, mas a velocidade será muito mais lenta. E os feitiços são os meios de ataque. No exterior, a chuva de energia espiritual já parou. Na floresta da montanha, o rugido das bestas demoníacas ecoa. A vegetação começa a crescer desenfreadamente, em toda a montanha e ao redor, incrivelmente exuberante. Nas cidades humanas, um a um, cultivadores no estágio de refinação de que apareceram. Ao mesmo tempo, as galinhas, patos, vacas e ovelhas domesticados pelos humanos, após essa chuva de energia espiritual, também se tornaram incrivelmente poderosos. Começaram a atacar os humanos. Portanto, as cidades humanas e as vilas não estavam tranquilas nesse momento. Havia animais e gado atacando humanos por toda a parte. Felizmente,
vários cultivadores no estágio de refinação de que apareceram entre os humanos. Além disso, a resposta oficial foi muito rápida. Enviaram tropas para a cidade, para evitar que os animais recém-transformados e gado causassem um grande estrago. O tempo passou rapidamente. Quando a noite caiu, Gu Shangqin finalmente abriu lentamente os olhos. À medida que ele abriu os olhos, um relâmpago negro e violento passou por seus olhos. Ele exalou um suspiro pesado, sentindo as 108 pílulas de ouro girando lentamente no mar de elixires dentro de seu corpo, que lhe proporcionavam um poder infinito. Num rosto bonito, mas que exala um certo ar de malícia, surgem algumas expressões de satisfação. Através da janela, observa a cidade tranquila e serena. Solta um suspiro. Em uma semana, não se sabe quantas pessoas morrerão em batalha. O 6º distrito da cidade Qinjun torna-se ainda mais um verdadeiro inferno na terra. Além disso, com as bestas demoníacas da floresta, a espiritualidade está renascendo. O mundo está em tumulto. Uma leva após a outra de cultivadores surge. Um grupo após o outro de bestas demoníacas devasta. Na cidade, há tiros por toda parte. As ruas estão desoladas. As pessoas comuns estão em casa se escondendo. Em apenas um dia, o governo mobilizou mais de 2 milhões de tropas para se estabelecer em todas as cidades do país. Além disso, com a ajuda de cultivadores que responderam ao chamado do país, animais e gado que se transformaram recentemente em bestas demoníacas não conseguem causar grandes estragos. Durante a noite, no hospital psiquiátrico Qinja, no hall, mais de 100 cultivadores do estágio do Jindan estão reunidos em grande número. Depois que eles despertaram a dança dourada, ninguém escolheu sair. Todos estavam esperando por Gu Shangqin. Neste momento, ninguém mais se atreveu a considerar Gu Shangqin como louco. Isso é como profecia. Foi surpreendentemente considerado um doido. Isso destruiu minha visão de mundo. Gu Shao é um profeta. Nós realmente o consideramos um louco. Lin Yi também estava no salão, olhando para mais de 100 não-humanos diante de si, com um sorriso amargo no rosto. Eu sou realmente estúpido. Por que não confiar em Gu Shao? Se eu acreditasse que suas pedras nos rins eram dança dourada, eu também precisaria ter algumas. Shen Feng batia no peito e se lamentava. No entanto, neste mundo não existe remédio para arrependimento. E Elan estava na porta, olhando para os mais de 100 cultivadores no estágio da dança dourada dentro, com uma expressão um pouco amarga. Ele está apenas no 2º nível do estágio de refinamento de Qi. Esse grupo de caras já chegou à dança dourada. Realmente o deixou invejoso e ciumento. Era cerca das 8 horas da noite. Um conjunto de passos firmes soou do andar de cima. Ao ouvir o som, todos olharam rapidamente na direção. Gu Shangqin finalmente desceu. Ele estava vestindo um pijama preto, sob seus cabelos grisalhos e desgrenhados. Seus traços austeros revelavam uma pitada de malícia. A cada movimento, uma sensação opressiva difícil de descrever começou a se espalhar, que fez com que mais de 100 cultivadores no estágio de Dan de Ouro se sentissem abalados. Todos sentiram um frio na barriga ao ver Gu Shao, e todos, respeitosamente, exclamaram. Gu Shangqin sentou-se no sofá mais em cima, e mostrou um leve sorriso, e disse, como vão? Ainda acham que sou louco? Tosse tosse. Fomos nós que fomos estúpidos, merecemos morrer. Gu Shao claramente era alguém que sabia o que ia acontecer, mas o tratamos como. Todos se sentiram envergonhados. Gu Shangqin sorriu levemente, e disse calmamente, na verdade, não é culpa de vocês. Qualquer um pensaria que eu sou um doido. O cultivo no estágio Jindan. Quão absurdamente forte é isso? Todos já podem voar pelo ar. É simplesmente ridículo. Acabei de voar um pouco. Foi incrivelmente maravilhoso. Todos os presentes estavam muito excitados. A ambição estava fervilhando. Alguém disse, Sr. Gu, com nossas habilidades, podemos encarar o mundo. Quem pode nos deter? Você não gostaria de ser o imperador da humanidade, rapaz? Essas palavras foram ditas. Pudesse ver a confiança deles. Cresceu a que ponto? Observando as expressões ansiosas deles, Gu Shangqin disse em tom sério, não se alegrem tão cedo. A catástrofe da humanidade se aproximará rapidamente. Uma semana depois, vocês que estão presentes, talvez alguém morra em combate, Sr. Gu. Que tipo de desastre é esse? Assim que as palavras saem, todos mostraram expressões de espanto. Gu Shangqin acendeu um cigarro para si. Ele disse calmamente, isso é o desastre final da humanidade. Não pensem que vocês são fortes agora. Naquela calamidade, todos podiam cair. Vocês acreditam ou não? Eu acredito, mas todos tinham medo. Não havia a menor dúvida sobre suas palavras. Todos concordaram com a cabeça. Bom, aqui eu tenho algumas técnicas de cultivo e feitiços. Durante esta semana, meditem e cultivem bem. Uma semana depois, siga-me para a batalha, disse Gu Shangqin. A marca no centro da sobrancelha ondulou com uma leve ripulação. Em seguida, luzes de alma saíram e se fundiram. Havia mais de 100 cultivadores do estágio de Dan de Ouro presentes. Isso é, todos ficaram surpresos. Uma compreensão detalhada. Gu Shangqin disse, voltem e meditem bem. Agradecemos ao jovem Gu por nos conceder essas técnicas. Daqui em diante, todos nós estamos dispostos a servir ao jovem Gu. Todos estavam muito animados, olhando para ele como um líder. Grupos de 2 ou 3 se afastaram.
Mal podiam esperar para praticar as técnicas e feitiços em seu mar de consciência. Jovem Gu, não sentimos fluxo de calor em nossos corpos. Seremos capazes de nos tornar cultivadores? Depois que as pessoas se foram, Shen Feng e Lin Yi se aproximaram com rostos esperançosos. Gu Shangqin lançou um olhar rápido para eles. Ele disse com desdém: vocês não têm raiz espiritual. Como podem se tornar cultivadores? A menos que antes dessa mudança celestial, você tenha desenvolvido pedras nos rins. Caso contrário, é impossível se tornar um cultivador nesta vida. Vocês podem ir, tudo bem? Após ouvir isso, eles suspiraram com expressões preocupadas. Saíram desanimados e perdidos. Jovem mestre, isso é. Yelan se aproximou. Estágio de Ki de segundo nível. Não os inveje. E não desanime. Com a minha ajuda, você poderá estabelecer sua base e formar Dan rapidamente, disse Gu Shangqin. Ele apontou para a testa de Yelan. E lhe deu um conjunto completo de herança de nível terrestre. Ele disse: esse conjunto de herança se encaixa com sua raiz espiritual de dourada de fogo. Esforce-se um pouco mais para praticar. Você vai avançar rapidamente, jovem mestre. O senhor realmente é incrível. Yelan olhou para ele, e seu olhar começou a expressar admiração. Gu Shangqin sorriu levemente. Minhas habilidades vão além disso. No futuro, você verá isso gradualmente. Meu pai entrou em contato hoje? Meu celular foi danificado pela verdadeira energia. Yelan acenou. Já entrou em contato. Eu já expliquei a situação ao presidente. Ele ficou muito feliz. Vai e treine bem. Gu Shangqin deu um tapinha em seu ombro. Se eu for treinar, jovem senhor, não haverá ninguém para te atender. Eu não preciso de ninguém me atendendo. Agora preciso sair para ver meu pai. Faz tempo que não o vejo. E então, posso ir matar alguém. Então eu vou treinar primeiro. Yelan acenou. Virou-se e saiu para voltar à residência. Luau, você deve morrer. Nos olhos de Gu Shangqin, uma luz vermelha brilhou. Passou um forte desejo de matar. Depois de voltar ao quarto e trocar por um conjunto de roupa de lazer preta, ele saltou pela janela. Num piscar de olhos, desapareceu na escuridão da noite. Na noite da cidade dos nuvens azuis. Às vezes, várias aves gigantes podiam ser vistas a altas altitudes. Aves de vários metros cruzavam o céu. Ratos se agrupavam em grandes quantidades no chão. Seus tamanhos cresceram até mais de meio metro de comprimento. Muito aterrorizante. Na cidade, é possível ver patrulhas militares por toda parte. Os cultivadores aparecem, limpando as feras demoníacas que devastam. No centro da cidade, edifício do novo Deus Group. Escritório do presidente. Pequeno louco, quantas pessoas do nosso grupo se tornaram cultivadores? Você já fez a contagem, diante da mesa? Gu Beishuan, imponente sem estar bravo, está sentado aqui. Estava ao telefone com Shu Quan. Ele também se tornou um cultivador. Ele tem uma poderosa raiz espiritual do trovão. Atualmente, ele está no segundo nível de prática de Ki. Voltando ao presidente. Acabei de finalizar a contagem. Um total de 380. Mais 36 pessoas se revoltaram. Eu os matei. No telefone. A voz áspera de Shu Quan saiu. Bom, mantenha-o sob controle. Eu vou encontrar Changqing agora. As questões do grupo ficam com você, pai. Eu cheguei, assim que Gu Beishuan terminou de falar. Gu Changqing então entrou pela janela semi-aberta do escritório. Pequeno filhote. Você entrou voando. Gu Beishuan olhou com espanto. Período do Dan de ouro. Voe e desça a terra. Sem mais nem menos, Gu Shangqin se sentou preguiçosamente no sofá. Pegou um cigarro e acendeu. Riu e disse: eu digo que minha pedra nos rins é Dan de ouro. Agora você acredita, né, garoto? Como você sabe tantas coisas ao lado da mesa de café do escritório? Pai e filho se sentaram um de frente para o outro. Gu Beishuan tem apenas um filho, Gu Shangqin. A mãe dele morreu durante o parto. Ao longo dos anos, foi Gu Beishuan quem o criou com muito esforço. Ele também não se casou novamente. Para esse filho, ele o trata como se fosse algo precioso, com medo de quebrar. O trata com tanto cuidado que tem medo de que derreta na boca. Eu disse que tive um sonho muito longo. Pai, você acredita? Gu Shangqin tomou um gole de chá e riu suavemente, dizendo: foi realmente apenas um sonho. Você só precisa suportar a tortura de pedras nos rins por 5 anos. Gu Beishuan olhou para ele com os olhos semicerrados. Gu Shangqin riu e disse: caso contrário, é melhor acreditar que existe. Gu Beishuan tomou um gole de chá. Perguntou: e nos seus sonhos? Essa mudança no céu é boa ou ruim para a humanidade? Há o bom e o ruim. Gu Shangqin disse em voz baixa: a vantagem é que a humanidade entrou na era do cultivo espiritual. A imortalidade não é mais um sonho. O lado negativo é o desastre que está por vir. Isso fará com que a população humana diminua drasticamente. Ao ouvir isso, Gu Beishuan ficou sério. É muito sério? Se fosse há algum tempo, ele certamente acharia que isso era uma tolice dita por Gu Shangqin. Mas agora tantas coisas se concretizaram. Ele não teve escolha a não ser acreditar. Seu filho realmente teve um sonho premonitório sobre o futuro. Este é o desastre que a humanidade deve enfrentar. Se quiserem se erguer, o que virá com certeza será a destruição. Eu farei com que o novo grupo dos deuses se torne uma entidade inabalável nesta calamidade.
A ambição de Gu Shanqin, naturalmente, não é pequena. Haverá muitos locais de ruínas de espaço dobrado surgindo a seguir. Tem um espaço cheio de remédios antigos lá dentro. Tem um espaço cheio de heranças antigas. Há um espaço de ruínas repleto de materiais para forjar. Com a experiência da vida passada, ele consegue sempre ter vantagem. Gu Beixuan riu alto e disse: Bom, daqui pra frente, o novo grupo dos deuses fica com você, rapaz. Eu preciso me concentrar em treinar, HM. Pode deixar que eu cuido disso. Eu tenho um conjunto que combina com sua propriedade de raio, pai. A herança da raiz espiritual, disse Gu Shanqin. Ele apontou um dedo para a testa de Gu Beixuan. Bom, que herança profunda. Ele percebeu que tipo de herança era essa. Gu Beixuan mostrou uma expressão de surpresa. A raiz espiritual do raio é uma raiz espiritual exótica que está acima das 5 raízes espirituais. As conquistas futuras de Gu Beixuan definitivamente não serão baixas. Gu Shanqin tomou um gole de chá. E riu: Isso mesmo. O novo grupo dos deuses passa a ser meu a partir de hoje. Pai, fique tranquilo e vá treinar. Mas antes disso, eu preciso ir matar alguém. Luau não é uma boa escolha. Esse garoto deve morrer. Gu Shanqin acenou com a cabeça. Ele disse: O endereço dele. Pai, você já deve ter descoberto, certo? Quarto distrito. Bloco 3, apartamento 304 do conjunto Zhongwu. Ele tem uma irmã em casa. Não mate os inocentes à toa, disse Gu Beixuan. Fique tranquilo. Eu só vou matar ele. Ah, sim. Quantos cultivadores temos no grupo? Houve algum motim? Perguntou Gu Shanqin. Mais de 300. Há dezenas que se atreveram. Foram todos eliminados pelo seu tio Quan. Gu Beixuan riu e disse: Seu tio Quan é impressionante. Uma raiz colossal e uma raiz do vento. Agora já está no 4º nível de cultivo. Eu sei. E eu também tenho um conjunto de heranças adequado para o tio Quan. Vou eliminar esse Luau e já volto. Enquanto isso, Gu Shanqin se levantou e disse. Ele disse: Vou e já volto. Falou rapidamente. E saiu voando pela janela. No passado, o novo Deus Grupo conquistou muitas heranças em vários locais de legado. Gu Shanqin se lembrou de tudo. É uma pena. Um grupo tão grande. No final, foi destruído pelas mãos de Luau. Voar e se esconder sob a terra. Realmente é de se admirar, olhando para Gu Shanqin. A figura desaparecendo na noite. Gu Beixuan revelou um semblante de anseio. Então, contatou Shu Quan para vir. Não demorou muito. Shu Quan chegou. Presidente. O jovem senhor já esteve aqui. Já esteve aqui. Acabou de sair para matar alguém. Gu Beixuan levantou a mão para indicar que ele se sentasse. Ele disse que tem um legado para te dar. Gu Beixuan contou a Shu Quan o que Gu Shanqin lhe havia informado. Resumiu para Shu Quan. Para Shu Quan. Gu Beixuan confia absolutamente. Gu Beixuan tem confiança absoluta. Este é o irmão dele, que arriscou a vida por ele. O segundo em comando do grupo Xin Shen. Aprender a verdade sobre este assunto. Shu Quan sorriu ironicamente. Então é assim mesmo. Todos nós interpretamos mal o jovem mestre. Quem disser o contrário? Mas não podemos culpar Gu Beixuan por balançar a cabeça e sorrir amargamente. Ele entregou um cigarro a Shu Quan. Durante a conversa informal entre eles, Gu Shanqin chegou ao 3º distrito. Edifício 3, área residencial Zhongwu. Ele ficou parado na noite. A consciência divina envolveu toda a comunidade. Finalmente, pousou no quarto 304. Ele franziu a testa depois de um instante. Luau não foi visto. Dentro do seu alcance de percepção espiritual, a família de Luau é composta apenas por seus pais e sua irmã mais nova. A mente de Gu Shanqin. Ele começou a relembrar os detalhes da ascensão repentina de Luau ao poder. No primeiro ano da mudança celestial. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Apareceu do nada. Ele não estava em casa naquele momento. Será que eles estavam lá fora ajudando o exército oficial a eliminar os monstros da cidade? Ou será que ele desapareceu? Mas e se ele estiver ajudando os militares? É impossível permanecer desconhecido por tanto tempo. Gu Shanqin ponderou. Ele balançou a cabeça negativamente após um instante. Vire-se e salte para longe. Não optou por esperar. Enquanto ele ainda estiver nesta cidade, Gu Shanqin tinha um jeito de encontrar este último. Se não, por mais que eu procurasse, era inútil. De volta ao escritório de Gu Beixuan, ele estava conversando com Shu Quan sobre a situação atual do grupo. Que tal? Você o matou quando Gu Shanqin retornou? Gu Beixuan perguntou. Ninguém foi visto. Ele deveria ter sido morto há alguns dias. É uma pena que você seja tão bondoso, pai, suspirou Gu Shanqin. Este filho, em meu sonho profético, o grupo Xin Shen entrou em colapso sob seu controle. Gu Beixuan e Shu Quan ouviram isso. Todos ficaram ligeiramente assustados. Deixa para lá. Inofensivo. Deixe-o viver um pouco mais, Gu Shanqin. Agora possuindo força absoluta. Ele não tinha tanto medo assim de Luau. Sente-se no sofá. Dão, o que precisamos fazer agora é, dentro desta semana, treinamento intenso para melhorar a força. Uma semana depois, começará a invasão demoníaca. Repelir essa onda de demônios. Só então teremos a chance de respirar. Naquela época, muitos sítios históricos surgirão em todo o mundo. A primeira onda de invasão demoníaca. A pressão que enfrentamos é realmente enorme.
Depois disso, você poderá acessar os itens dentro das ruínas, para melhorar rapidamente a própria força, segundo as palavras de Gu Shanqin. Gu Beixuan acertou em cheio. Gu Shanqin acendeu um cigarro. Ela disse gentilmente, sim, a primeira onda de ataques demoníacos. A pressão sobre nós é enorme. Naquela hora, todo o 6º distrito se transformará em... Precisamos reportar incidentes ocorridos no campo de batalha às autoridades? Shu Quan hesitou. Gu Beixuan pensou por um momento e disse, acho que ainda devemos denunciar. Afinal, o 6º distrito tem uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Isso depende de você. Vou aprimorar algo esta semana. Estes são os materiais de que preciso. Atualmente, tudo pode ser encontrado. Gu Shangqin coletou todas as informações e pegou seu celular em 2 dias. Abra um arquivo. Lá dentro havia fileiras de materiais deslumbrantes. Todos eles são a favor do aprimoramento do estandarte das miríades de almas. Embora sejam todos materiais de qualidade mais baixa. No entanto, com seu nível de cultivo de 108 núcleos dourados, também pode ser refinado. Lu Yuan, seu pai, e Shu Quan. Conversamos por várias horas. Após transmitir o legado de Shu Quan para ele, retornou ao hospital psiquiátrico. Em seguida, um cultivador do núcleo dourado foi enviado à sede do grupo para supervisionar as operações. Depois que Shu Quan partiu, a ordem imediata era que alguém reunisse os materiais de que Gu Shangqin precisava. Depois que todos eles partiram, Gu Beixuan então contatou o senhor da cidade de Qinjun. Presidente Gu, o que te traz aqui? Estou tão ocupado agora, estou completamente sobrecarregado. A chamada telefônica é completada. Uma voz bastante poderosa se fez ouvir. Gu Beixuan disse em voz grave, senhor da cidade do... Tenho notícias muito importantes para lhe contar. Isso diz respeito à vida de milhões de pessoas. Senhor Gu, por favor, fale. O tom de voz de Duan também se tornou sério. Gu Beixuan é o homem mais rico de Yunjin. Suas palavras definitivamente não eram infundadas. Duan teve que levar isso a sério. Vendo Duan tão sério, Gu Beixuan não escondeu nada. Ele estava plenamente informado de que o 6º distrito estava prestes a ser devastado por demônios. Após ouvir as palavras sérias de Gu Beixuan, o coração de Duan apertou. Ele perguntou, isso é verdade? Migração em larga escala. Essa não é uma tarefa fácil, Lord Du. A mensagem foi transmitida. Isso diz respeito a milhões de pessoas. Espero que leve isso a sério. Tenho outras coisas para resolver. Pense bem nisso. O melhor é começar imediatamente. Prepare as melhores armas e equipamentos. Defenda o 6º distrito. Para minimizar as perdas, a sede do Grupo Novo Deus está localizada na cidade de Qinjun. Gu Beixuan não queria que a cidade de Qinjun sofresse muitas perdas. Presidente Gu, sua mensagem. De onde veio? Quão confiável é isso? Duan franziu a testa e perguntou. Senhor Du, é melhor acreditar que existe. Afinal, trata-se da vida de milhões de pessoas. Vocês deveriam marcar uma reunião e discutir isso adequadamente. Não tenho absolutamente nenhuma acusação infundada. Gu Beixuan não quer dizer mais nada. Desligue o telefone. O fato de a outra parte acreditar nele ou não tem absolutamente nada a ver com ele. Ele era apenas um homem de negócios. O CNODV não se importa com nada disso. É uma pena que haja mais de 1 milhão de pessoas no 6º distrito. Delegue tarefas sem importância ao secretário. Gu Beixuan então foi cultivar. Os tempos mudaram. A força reina. Ele não se importa. Duan hesitou. Uma reunião de alto nível foi convocada imediatamente. Os resultados desta reunião. É desanimador. Um grupo de executivos seniores. Todos pensavam que Gu Beixuan estava fazendo tempestade em copo d'água. Não levei isso a sério. Isso também estava destinado. O trágico destino do 6º distrito, que está prestes a se tornar um verdadeiro inferno. De manhã cedo, sede em Pequim, foi emitido um aviso para todo o país. Este anúncio. Saudações a todos os agricultores do país e a todos os respeitados agricultores de todas as esferas da vida. A intenção por trás deste anúncio, como o primeiro ancião do grande reino do dragão Xia, é: o objetivo é estabelecer uma aliança de cultivadores. A aliança dos cultivadores precisa de estabilidade. Só então a prosperidade e o desenvolvimento poderão ocorrer quando vocês se tornarem monges. As montanhas e florestas abrigam muitas feras ferozes que se transformaram em monstros. A nação precisa da sua força para se proteger. Qualquer cultivador que se junte à aliança de cultivo, todos eles receberão os melhores recursos nacionais. Jamais falharemos com aqueles que protegem a humanidade. Como os heróis devem escolher a posição de líder da aliança? Estaremos às 10 horas da manhã do dia 23 deste mês. Um torneio de artes marciais será realizado na Praça Kyoto. O vencedor do campeonato se tornará o líder da aliança. Solicitamos encarecidamente a participação ativa de todos. Este comunicado é da sede em Pequim. Isso despertou imediatamente o interesse dos cultivadores de Golden Core em todo o país. Gu Shangqin, que acabará de tomar banho, deitada na cama, olhando para este anúncio. Não me surpreende. Não tenho intenção alguma de participar da competição ou de me tornar líder de qualquer aliança. Sente-se com as pernas cruzadas e comece sua prática. Enquanto ele distribuía as 8 artes demoníacas desoladas que havia cultivado, ele cultivou. As 108 pílulas douradas dentro de seu corpo começaram a girar.
Começou a absorver a energia espiritual que circulava entre o céu e a terra. Ao rio. Num instante, a energia espiritual num raio de dezenas de quilômetros do local onde Gu Shangqin estava. É como encontrar algum tipo de força irresistível. Como um vasto tsunami oceânico, eles convergiram para o local onde ele estava, em um rugido ensurdecedor. Tudo isso podia ser visto acima do hospital psiquiátrico de Kinja. Apresentou um vórtice extremamente vasto de energia espiritual. O ataque frenético avançou em direção ao quarto de Gu Shangqin. Outros que também cultivaram dentro deste edifício. Nesse momento, a velocidade de absorção de energia espiritual também aumentou várias vezes. O tempo voa. 2 dias num piscar de olhos. Neste dia, materiais necessários para Gu Shangqin aprimorar o estandarte das miríades de almas. Finalmente, foi encaminhado para o hospital psiquiátrico de Kinja, no saguão. Após Gu Shangqin terminar de verificar esses materiais, depois de verificar que nada faltava, ele perguntou, confuso, Tio Kuan, por que o funcionário da cidade de Qinjun ainda não tomou nenhuma providência? Moradores que não evacuarem do 6º distrito, todos morrerão por dentro após 2 dias de cultivo. Gu Shangqin ainda estava no estágio inicial de formação do núcleo. Ele possuía 108 pílulas de ouro. Além disso, é um elixir dourado especial. Cada etapa de progresso requer uma quantidade extremamente grande de energia espiritual, mas o poder de combate obtido em contrapartida é também algo sem paralelo. Shu Quan disse em voz grave, não houve nenhum movimento por muito tempo. Isso demonstra que eles não acreditam nisso. Que bando de bestas usando o nome do novo grupo de Deus. Vamos fazer um anúncio. Gu Shangqin suspirou baixinho, vamos salvar o máximo que pudermos. Ele continuou, aquelas bestas. Você não pode contar com ele. O presidente também tinha esse plano. Por falar nisso, o concurso para a seleção do líder da aliança na capital. Jovem mestre, não está interessado em 2 dias de treinamento? Shu Quan já alcançou o 6º nível de refinamento de Qi. Nesse momento, ele perguntou, curioso, tedioso. Na minha opinião, é tudo brincadeira de casinha. Gu Shangqin balançou a cabeça. Dão, Tio Kuan, se não houver mais nada, você pode voltar agora. Quero forjar uma arma mágica. Vai levar algum tempo. Vou ficar em reclusão por um tempo. Enfrentar dificuldades que não podem ser resolvidas. Venho aqui apenas para encontrar pessoas. Então eu vou indo. Shu Quan saiu apressado. Depois que ele saiu, Gu Shangqin trouxe a confecção do estandarte das miríades de almas. Os materiais foram levados de volta para a sala para iniciar o processo de refino. O processo de refinação é tedioso e entediante, mas Gu Shangqin estava gostando. Embora seja um material muito comum, mas pode ser gradualmente reforçado mais tarde. No dia seguinte, mudando-me para Tóquio, o vento e as nuvens se reúnem. A praça central pode acomodar mais de 100.000 pessoas. Nesse dia, havia uma multidão de pessoas. Olhando ao redor, vi uma massa escura e densa. Humanos modernos. Todos consideravam essa mudança celestial como foi considerada uma era de ouro para a ascensão da humanidade. A imortalidade deixará de ser um sonho. Mas eles não tinham a mínima noção do que estava acontecendo. Eu também não acredito nisso. Uma catástrofe iminente. Cultivadores do estágio núcleo dourado diante de um desastre iminente. Aqueles que merecem morrer, morrerão de qualquer maneira. A competição de hoje pelo título de líder é o terreno de origem para os cultivadores da fase de formação do núcleo. Aqueles que estão no estágio de refinamento de que só podem assistir ao espetáculo. Milhares de cultivadores na fase de formação do núcleo, vindos de todo o país. Eles são de grande destaque, erguendo-se majestosamente no céu, com vista para todo o local. Pode haver muitos pacientes com cálculos renais, mas se for muito pequeno, não despertará para um núcleo dourado. Nem todos os cálculos renais podem despertar o elixir dourado. Os cultivadores da fase de formação do núcleo apresentam. Existem cerca de 6 ou 7 mil. O número total em todo o país é certamente maior do que isso. Deveria haver muito mais gente que ainda não chegou. Não tenho intenção alguma de me juntar à aliança de cultivo. Por exemplo, Gu Shangqin. Antes, o paciente com pedra nos rins que Gu Beishu encontrou para Gu Shangqin. Todos eles têm doenças muito graves. Portanto, todos eles despertaram seu núcleo dourado. Além disso, a qualidade do elixir dourado é extraordinária. Apenas na aliança de cultivo da capital, quando a batalha pela liderança da aliança estava em pleno andamento, dentro do território do grande reino do dragão Xia, em uma cordilheira nos arredores da cidade de Qinjun. Zumbido. Aqui, o vazio se abriu com incrível dificuldade. Após a fenda no vazio, que era mais alta que uma pessoa, se estabilizar, 2 figuras emergiram lentamente dali. Seus corpos eram ferozes. Seu corpo inteiro estava coberto por uma gola carmesim, cabeça com chifres, de costas com asas. Ocasionalmente, um brilho sanguinário reluzia em suas pupilas escarlates. Ha ha ha. Bom, este planeta foi finalmente encontrado. Matou esses 2 monstros ferozes. Sentindo o campo magnético do planeta azul, todos estavam sorrindo de orelha a orelha, animados. Este planeta. Será que a civilização já nasceu? Quando eles olharam para cima, nesse instante, avistei a movimentada cidade de Qinjun. Ele não conseguiu disfarçar a surpresa. Que interessante!
Não sei que tipo de coisa é essa. A etnia não importa, seja qual for a etnia. Quando nosso povo chegar em grande número, todos eles eram escravos meus. Só para garantir. Vamos nos infiltrar na cidade desse grupo étnico e explorá-la primeiro. Só isso. Eles decolaram. Voou diretamente em direção à cidade de Kinjun. Após chegar fora da cidade, eles libertaram seus sentidos divinos, abrangendo uma pequena área dentro da cidade. Haha, um grupo étnico tão fraco. Todos eles eram gafanhotos no estágio de refinamento de que poderíamos todos massacrar esta cidade. Como assim? É um ataque direto. Ou então, esconda-se nas sombras. O que estamos esperando? Que nosso povo chegue. Primeiro conquistamos esta cidade. Então, sejam bem-vindos os membros do clã. Então vamos matar e bombardear. Após os dois seres extraterrestres chegarem a um acordo, uma explosão aterradora de cultivo no estágio de formação do núcleo, indo direto para a cidade de Kinjun. 2. Muito tempo sem ver. Assim que atravessaram o fosso, de repente, uma figura apareceu e bloqueou o caminho deles. Visitante. Olho de sangue de 100 tiros. Ele estava vestido com um terno preto feito sob medida, alto e reto. Quem mais poderia ser senão Gu Shanqin? Gu Shanqin, que apareceu do nada. Eles impediram à força que os dois demônios extraterrestres avançassem. Como seria possível estar ou não na fase de formação do núcleo, possuindo uma essência verdadeira tão profunda e um poder mágico? É como um poço sem fundo. Não consigo enxergar através disso, droga. Ele mexeu num vespeiro. Eles não eram burros. Sabendo que a pessoa à sua frente estava além de sua capacidade de derrotar, eles se separaram sem dizer uma palavra. Transformaram-se em dois longos arco-íris. Eles fugiram em duas direções diferentes. Uma fuga é uma fuga a menos. Já que estamos aqui, por que andar tão rápido? Meu estandarte das 10.000 almas. O último ingrediente. Só falta um núcleo demoníaco dentro de seus corpos. Gu Shanqin ergueu levemente as pálpebras, observando os dois demônios extraterrestres fugindo para salvar suas vidas. Um lampejo de escárnio passou pelos seus olhos. 8 dedos da desolação. 2 dedos estalaram para fora. Raios negros rodopiavam ao redor da ponta de seus dedos. O poder da destruição irrompe. Com 2 sons de assobio, transformou-se em 2 raios negros semelhantes a dedos. Como 2 raios, perseguindo aqueles 2 demônios extraterrestres. Rápido. Num piscar de olhos, eles estavam atrás deles. Droga, aquele cara atacando por trás. Sob a aura de um único dedo. Os 2 demônios sentiram uma crise repentina e mortal atingir suas próprias almas. Ao mesmo tempo, meu coração e minha coragem estão gelados. Ele rugiu e se virou. Incapazes de levar suas próprias armas mágicas consigo. Só conseguem usar seu feitiço mais poderoso para resistir. Bang Bang. Mas a magia deles. Diante do ataque de Gu Shanqin, quebraram-se todos como papel. A potência da ponta do dedo permanece inalterada. Enfiar direto na garganta deles. De repente, 2 cabeças horrendas voaram para o alto. Suas almas não pereceram. Saiu de repente da cabeça e tentou escapar. Deixem para trás os espíritos malignos que servirão como meu estandarte das 10.000 almas. Gu Shanqin viu isso. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. A marca da alma entre as sobrancelhas brilha. 2 feixes de luz aterrorizantes foram liberados respectivamente. Perseguição após. Eles envolveram e aprisionaram aquelas 2 almas. Ao mesmo tempo, 2 cadáveres demoníacos, caindo do céu, foram invocados de longe. Após removerem seus núcleos mágicos, com seus corpos, a figura desapareceu no céu em poucos flashes, aprimorando o estandarte das 10.000 almas. O material mais importante é o núcleo dourado ou o núcleo demoníaco. Gu Shanqin sabia que haveria 2 estátuas hoje. Demônios extraterrestres atacam a cidade de Kinjun. Eles estavam esperando ali há muito tempo. Felizmente, não se desviou do caminho de desenvolvimento de sua vida anterior. Caso contrário, Gu Shanqin não teria outra escolha senão caçar um cultivador do núcleo dourado. Departamento de satélites da cidade de Kinjun. Você viu isso? Aquela pessoa era do grupo Novo Deus? Gu Shanqin é, sem dúvida, o sucessor ideal. Esse é Gu Shanqin. Céu. Com um estalar de dedos, ele aniquilou 2 criaturas misteriosas que estavam, no mínimo, no estágio de formação do núcleo. Corre o boato de que ele tem problemas mentais? Os núcleos internos de 2 criaturas misteriosas. Ele levou todos eles. Comunique imediatamente este assunto ao prefeito da cidade. A equipe do departamento. Os 2 demônios extraterrestres haviam sido descobertos há muito tempo. Mas, justamente quando estavam prestes a divulgar a notícia, Gu Shanqin apareceu e resolveu o problema deles. A força que ele demonstrou. Isso também o chocou profundamente. Ele relatou o ocorrido imediatamente, sem a menor demora. Gabinete do Lorde da cidade. Duan estava assistindo à grande competição pelo título de líder da aliança na capital. Senhor do castelo. Nosso satélite. Acabei de capturar uma cena incrível nos arredores da cidade. Este é um vídeo. Por favor, assista isso. Meu subordinado veio correndo com um vídeo para fazer um relatório. Duan deu um suave. Pegue o tablet do subordinado para assistir. Isso é. Depois que ele terminou de assistir a esse pequeno vídeo de menos de 3 minutos, uma expressão de choque surgiu em seu rosto. Gu Shanqin era realmente muito poderoso.
Essas duas criaturas misteriosas. Sabe-se que suas origens se tornaram repentinamente claras. Ele pensou nos 2 dias anteriores. Palavras de Gu Beixuan. Uma repentina sensação de aperto tomou conta do meu coração sem motivo aparente. Foi nesse momento. O vice de Duan ligou para prefeito da cidade. Agora mesmo. O grupo Xinchen emitiu um comunicado. Por favor, verifique os comunicados imediatamente. An clicou no link enviado por seu vice. Ao entrar, você verá este anúncio. Novo grupo de Deus, a todos os residentes do 6º distrito. Na próxima segunda-feira, o 6º distrito será invadido por inúmeros demônios. Este lugar está prestes a se tornar um campo de batalha. Por favor, remova o vídeo a seguir o mais rápido possível. Eles já se infiltraram em nossa estrela azul. Abaixo, o anúncio sobre o cadáver do demônio. Também incluía um vídeo. O conteúdo do vídeo. Esses eram os 2 demônios que Gu Shangqin havia matado anteriormente. Sem chance. Será mesmo uma invasão de espíritos malignos? A expressão de Duan era extremamente solene. Ligue imediatamente para o seu delegado. Ele disse, convoquem imediatamente todo o pessoal. Após a reunião, ele se levantou e correu para a sala de conferências. O grupo Xinchen emitiu um comunicado. Como senhor da cidade de Qinjun, ele precisava estar em estado de alerta máximo. Se o que o novo grupo de Deus diz for verdade, demônios extraterrestres realmente invadiram o 6º distrito. Mesmo que você saiba. Mas ele não estava preparado. Milhões morreram por causa dele. Sem mencionar que o cargo de senhor da cidade não é seguro. Receio que terei de pagar com a minha morte. Com a divulgação deste comunicado pelo grupo Xinchen, isso também causou grande alvoroço na cidade de Qinjun, especialmente o 6º distrito. Muitas pessoas preferem acreditar que isso existe. Eles já começaram a ir embora com suas famílias. Devido ao prestígio do grupo Xinchen, ainda está bastante alto na cidade de Qinjun. Muitas pessoas estão dispostas a acreditar. Gu Shangqin estava concentrado em aprimorar o estandarte das miríades de almas, indiferente aos assuntos externos. Que líder de aliança! Será que as autoridades acreditam que demônios aparecerão no 6º distrito? Ele não parecia nem um pouco preocupado. A ascensão sempre começa com a destruição. Também, sua preocupação é inútil. Se eles tomassem o controle da cidade de Qinjun, isso pode ser visto como algo anti-humano. Esse tipo de tarefa ingrata. Qual é o objetivo de fazê-lo? Após o novo grupo de Deus ter divulgado esse anúncio, todo o grupo ficou em silêncio. Todos os monges. Eles estão todos em reclusão para cultivo. Cultivadores do estágio de refinamento de Qi do grupo Novo Deus. Gu Shangqin também transmitiu seu legado a eles. Abençoado pelos ensinamentos da linhagem. A velocidade de cultivo é muito rápida. Nessa velocidade, na próxima segunda-feira, mais de 1000 cultivadores do novo grupo de Deus. Todos eles podem, no mínimo, alcançar o 8º nível de refinamento de Qi. Recentemente, o grupo Novo Deus tem recrutado cultivadores. Aqueles que vêm em busca de refúgio. Ainda há muitos. Principalmente após a divulgação deste anúncio. Outro grande número de cultivadores veio se juntar a eles. Está crescendo visivelmente. A competição do dia. O líder da Aliança do Cultivo apareceu. Lin Beixuan. 27 anos. Paciente com experiência em cálculos renais. 12 poderosos núcleos dourados despertaram, dominando todos os outros no torneio de artes marciais. Ninguém conseguia derrotá-lo com um único golpe. Como diz o ditado, uma vassoura nova varre bem. A primeira coisa que Lin Beixuan fez ao assumir o cargo foi, significa realizar uma conferência de imprensa. Ele estava vestindo um terno branco, alto e esguio. Ele também era bastante bonito. Agora, ele se posicionou com confiança diante da câmera. Ele abriu a boca lentamente e disse, companheiros taoístas, essa mudança celestial, todos nós nos beneficiamos imensamente. A partir de então, ele se tornou um cultivador com força suficiente para arrancar montanhas pela raiz. Mas descobri que com grande poder vem grande responsabilidade. Ainda existem muitos colegas profissionais que não se registraram. Por favor, dirija-se à delegacia de polícia mais próximo o mais rápido possível. Após registrar sua identidade, estaremos em todas as partes do país. O estabelecimento de filiais da Aliança de Cultivo está pendente da formação de filiais em todo o país. Vocês são as principais cidades. Guardiões das principais cidades. Por favor, não se aproveite da sua natureza não humana. Usar o poder para fazer o que bem entender. Para esses criminosos. Assim que foi apanhado pela Liga. Isso deve ser executado. Kui disse. Se vocês, meus companheiros taoístas, não forem embora dentro de 3 dias, o último registro policial para identificação, a aliança irá detê-los por serem considerados elementos perigosos. Esta conferência de imprensa durou mais de 1 hora antes de terminar. A aliança de cultivo pode ser considerado como um estabelecimento preliminar, mas ainda existem muitos cultivadores que não têm intenção de participar. Alguns cultivadores com natureza rebelde, sabendo que o novo grupo de Deus estava recrutando cultivadores em larga escala. Além disso, os benefícios são muito generosos. Todos eles estão se dirigindo para o novo grupo de Deus. O grupo Xinchen, por outro lado, aceitou todas as ofertas. Eles nem sequer exigiram que seus cultivadores subordinados se registrassem. Quanto à possibilidade de as autoridades criarem problemas para eles, com Gu Shangqin no comando,
O grupo Shinshin não se deixa abalar por quaisquer dificuldades. Isso não é. Na manhã do terceiro dia, pessoas da Aliança do Cultivo chegaram, alegando serem o terceiro e o quarto anciãos da Aliança. São dois cultivadores de formação central. Eles foram recebidos pelo secretário de Gu Beixuan, Gu Zheojiao. Dois idosos. O presidente e o jovem mestre estão ambos em reclusão. Por favor, aguarde até que eles passem pela alfândega antes de retornar. No hall de recepção, madura e encantadora, voluptuosa e curvilínea, aparência excepcional, Gu Zheojiao, vestido com traje profissional. Depois de lhe servir chá, ele disse educadamente: Ó, nós, como anciãos da Aliança, seu novo grupo de Deus só tem um de vocês. A pequena secretária cumprimentou os dois com desdém. A pressão da fase de formação do núcleo entrou em erupção. O impacto fez com que Gu Zheojiao cambaleasse para trás vários passos. Rosto pálido. Ele repreendeu com raiva. Que comportamento imprudente e desenfreado. Você quer começar uma guerra com o meu novo grupo de Deus? Em frente à minha aliança. Você sequer merece ver essas duas pessoas aos 30 ou 40 anos. De aparência simples. Se não fosse por essa convulsão celestial. São todos pessoas simples, da camada mais baixa da sociedade. E agora ele alça voo rumo ao céu. Sua autoconfiança aumentou a um nível sem precedentes. Ele despreza a todos. Sênior Huang, por favor, intervenha. O rosto de Gu Zheojiao estava sombrio. Dê alguns passos para trás. Ele abriu a boca e disse: O jovem mestre tinha razão, afinal, vocês são todos uma ralé com apoiadores poderosos. Um senhor idoso vestido com um terno tan saiu lentamente. Oh! Você também é um sofá de palco Core Formation com narinas. Os dois anciãos da aliança voltados para o céu, observando o velho Huang saindo. Não havia qualquer traço de medo em seu rosto. Ameaçador, como? Você quer ser inimigo da aliança? Eu, o velho, não tenho intenção de ser inimigo de ninguém. Mas quem se atreve a tomar medidas contra o novo grupo de Deus? Esse é o meu inimigo. Bum! Após Huang Lao terminar de falar, dentro do corpo, como um grande rio que irrompe, uma energia verdadeira e profunda, um poder tão aterrador. Os dois anciãos da aliança empalideceram diante da cena. O jovem mestre disse: Mate qualquer um que cause problemas. Sinto muito mesmo. Você merece morrer. O olhar do velho Huang tornou-se frio. Uma forte intenção assassina irrompeu. Estrelas apontando. No momento seguinte, ele fez um movimento ousado. Velocidade de movimento tão rápida quanto o vento. Levantem ambas as mãos. A luz estelar aterradora tremeluzindo na ponta dos meus dedos. Num instante, tocou a testa dos dois anciãos da aliança. Baque. Então, duas cabeças eram visíveis, como uma melancia explodindo. Morte instantânea. Isso é o que significa ter cultivado técnicas e feitiços. A diferença entre aqueles que não cultivam. Também, o ancião Huang era o terceiro mais forte sob o comando de Gu Shanqin. Possuir 3 pílulas de ouro. Matei esses dois instantaneamente. Mestre Huang retirou seu elixir dourado. Olhando para Gu Zheojiao, que estava pálida, ele disse: Ligue para alguém. Jogar seus corpos fora. Deixar. Não muito tempo. Os dois corpos foram então retirados do local pelos funcionários do grupo Shinshin. O que está acontecendo? Meu Deus! Não só lhe faltava a cabeça, como ele chegou a ser eviscerado e vomitado, o que imediatamente atraiu uma grande multidão de curiosos. Olhando para o chão, viu-se um buraco aberto em seu abdômen. 2 cadáveres sem cabeça. Todos sentiram um arrepio. Muitas pessoas chegaram a vomitar no local. Em menos de 10 minutos, os veículos da delegacia chegaram em uma longa procissão. A multidão abriu caminho, cochichando entre si. No primeiro carro, o lorde da cidade, Duan, saiu do banco do passageiro. Você se desfaz do corpo. Então, esperando do lado de fora, Duan parecia muito sério. Ele fez sinal aos policiais para que se desfizessem do corpo. Após esperar no local, diretor Ju liderando em direção ao edifício do grupo Shinshin. Mas antes que pudessem entrar, Gu Zheojiao saiu primeiro. Fazer a pergunta já sabendo a resposta. Lorde Du. O diretor Ju nos honrou com sua presença. Posso perguntar o que o traz aqui? Respondeu Duan com um sorriso irônico. O secretário Gu, isso já resultou até mesmo na morte de uma pessoa. Você até me perguntou qual era o problema de haver brigas entre agricultores? Não parece ser responsabilidade do departamento de polícia. Gostaria de uma explicação. O melhor seria enviar os monges da aliança. Gu Zheojiao é muito assertivo. Após dizer isso, ele se virou e voltou. O diretor Ju balançou a cabeça e disse: Senhor da cidade, o novo grupo Shen não está mais sob nosso controle. Volte e informe a aliança de cultivo da capital sobre isso. Deixem que eles mesmos lidem com o atual grupo Shinshin. O número de cultivadores cresceu para 5 ou 6 mil. Além disso, há o insondável Gu Shanqin. Eles já começaram a mostrar as presas. Vamos primeiro. Dua assentiu. Ele veio para cá. É apenas uma formalidade. Eu jamais ousaria causar problemas para o novo grupo de Deus. Já é sexta-feira. Mudando-me para Tóquio. Edifício da sede da Cultivation Alliance. Prédio de 100 andares. De pé, orgulhosamente. Grupo Shinshin. Que audácia! Dentro do gabinete do líder.
Uma voz extremamente raivosa ecoou. Lin Deixun estava ao telefone. Seu rosto estava muito sombrio. Finalmente, o telefone desligou com um clique. Um brilho sinistro surgiu em seus olhos. Ele zombou. Novo grupo de Deus. É isso? Você não precisa mais existir. Ele discou para o primeiro ancião. Ligação telefônica de Xuanyu Antuozen. Xiaotong Xiaolin. Encontrou alguma dificuldade? O telefone foi atendido. Então, a voz grave de Xuanyuan Tuozen ressoou. Ancião Xuanyuan. Lin Deixuan relatou os acontecimentos da seguinte forma. Xuanyuan Tuozen disse em voz grave, as inimizades entre cultivadores. A decisão é inteiramente sua. Lembrar. Não quero ver pessoas comuns sofrerem. Anciãos, fiquem tranquilos quanto à opressão por parte dos cultivadores. Qualquer agricultor que prejudique pessoas comuns, quem quer que seja, vou puni-los severamente, sem clemência. Lin Deixuan deu uma garantia firme e resoluta. 1. Como lidar com um novo grupo de Deus? O que você quer dizer? Perguntou Xuanyuan Tuozen. A chamada foi encerrada. Grupo Xinshin, preparem-se para a destruição, zombou Lin Deixuan. Então ela disse, Xiaolanan, enviar notificação. Membros com nível igual ou superior a mestre de salão. A reunião foi convocada fora da sala de reuniões. Uma voz feminina respeitosa soou. Uma reunião com o objetivo de atingir o grupo Xinshin. Isso se revelará. Sábado. Naquela noite. Bum. Quarto de Gu Shanqin. De repente, uma aura extremamente aterradora emanou dele. Mal. Flutuações de energia que fazem a alma estremecer. O que aconteceu com a arma mágica do jovem mestre? Estava tudo resolvido? Que confusão! Imediatamente, o hospital psiquiátrico de Qinjia foi. Todos os cultivadores no estágio de formação do núcleo que ainda estavam cultivando despertaram. Todos saíram de seus quartos. Ao chegar ao espaçoso saguão no primeiro andar, todos queriam ver o poder dos artefatos mágicos criados por Gu Shanqin. Os cultivadores da formação central apresentam. Todos eles possuem pelo menos 2 núcleos dourados. Além disso, existem técnicas de cultivo envolvidas. A existência da magia. Grande poder de combate. Capaz de lutar contra 100 pessoas do mesmo nível. Quem diria marca registrada? Um hospital psiquiátrico desses. Dragões ocultos em O Tigre e o Dragão. Aproximadamente 1 hora. Gu Shanqin após tomar banho. Ela desceu as escadas com elegância. Ele ainda vestia um terno preto feito sob medida. Corpo esguio e elegante. Jovem mestre, a arma mágica está completa. Jovem mestre? Você pode nos mostrar a arma mágica? Como ele era exatamente quando desceu? Todos avançaram ansiosamente. Você disse uma coisa e eu disse outra. Todos queriam ver como era a arma mágica. Embora todos eles fossem cultivadores da formação central. Mas, no que diz respeito aos tesouros mágicos do romance, nem consigo começar a descrever o quão curioso, eu sou. Já que todos vocês querem ver. Gu Shanqin deu um leve sorriso. Uma onda de névoa negra surgiu na palma da sua mão quando ele acenou. Depois, um taco que tinha 150 centímetros de comprimento. Padrões mágicos percorrem o corpo. Trovões e relâmpagos. Surgiu um estandarte negro com um poder demoníaco avassalador. Uma névoa negra surgiu dentro da bandeira. Em certos momentos, era possível ver 2 grandes demônios vagando por lá dentro. Solte um rugido ensurdecedor. Com o aparecimento deste banner, todo o espaço estava impregnado por uma atmosfera que deixava as pessoas desconfortáveis. Uma aura aterradora que gela o corpo. Silvo. Esta é a arma mágica. Parece que isso aumentaria muito nosso poder de combate, jovem mestre. É difícil aprimorar artefatos mágicos? Você poderia, por acaso, criar um para que pudéssemos experimentar algum dia? O poder emanado da arma mágica na mão de Gu Shanqin. Mais de 100 cultivadores da formação central presentes. Todos eles tinham fanatismo nos olhos. Água na boca. Agora é muito difícil refinar. Isso exige muito esforço. Mas eu garanto, por meio deste documento, com certeza, farei com que cada um de vocês tenha uma arma mágica no futuro. Gu Shanqin sorriu levemente, a arma mágica em sua mão. Nome, Kurobushiata. Possui 2 formas. Este é o formato de uma bandeira. Atualmente capaz de acomodar 90.000 demônios. Aprimorar um demônio também é muito simples. Contanto que o inimigo seja morto. O estandarte do abismo negro absorverá diretamente sua alma, e existe outra forma dele. Trata-se da arma mágica na forma da lança demoníaca do abismo do dragão. Mas isso me exigiu muito esforço. Diversas gotas de essência sanguínea foram derretidas e incorporadas a ele. Dizem que é o tesouro que me está destinado para o futuro. Com um pensamento, Gu Shanqin, o artefato mágico na mão muda de forma. Num piscar de olhos, transformou-se num raio negro. A lança com uma aura aterradora de carnificina. Em relação a este artefato mágico, Gu Shanqin ficou muito satisfeito. Embora os materiais utilizados fossem de qualidade um tanto baixa. No entanto, se materiais melhores forem encontrados posteriormente, eles poderão ser adicionados para melhorar o efeito. Potencial imenso. Forte. Assim como no romance. O poder que os artefatos mágicos podem proporcionar aos cultivadores é assustador. Possuir tesouros mágicos de alto nível. Derrotar inimigos de níveis superiores não é difícil, jovem mestre. Quando seremos capazes de ter nosso próprio destino? Todos cobiçavam o tesouro mágico.
Artefatos mágicos naturalmente proporcionam um grande impulso aos cultivadores. Mas não confie demais nisso. A base do próprio cultivo também é muito importante. Gu Shangqin recuperou a lança demoníaca do abismo do dragão. Ele disse calmamente, uma batalha de vida ou morte está prestes a começar na segunda-feira. Eu, por meio deste, prometo, os 10 mais mortos em número de demônios. Eu mesmo forjarei uma arma mágica natal para vocês, sério. Haha, muito bem. Ao ouvirem isso, os mais de 100 cultivadores da formação central presentes, os olhos de todos brilharam. Parecia que desejava que os espíritos malignos chegassem logo. Jovem mestre, algo está errado. Um grande número de cultivadores de formação central na aliança. Eles cercaram o prédio do grupo. Nesse instante, Yelan entrou correndo. Ele disse com uma expressão solene. Audição. Todos se acalmaram. Todos os olhares se voltaram para Yelan. O que aconteceu? Os olhos de Gu Shangqin se tornaram frios. Ele perguntou com voz grave. Eis o que aconteceu. Yelan não ousou esconder nada. Ontem, Huang Lao matou 2 pessoas. A questão dos cultivadores da formação do núcleo da aliança foi revelada. Isso é um absurdo. Jovem mestre, vão lá e acabem com eles, sua tal aliança de cultivo. Depois que aquela coisa parecida com cocô de cachorro soube toda a história, todos os presentes estavam tomados por intenções assassinas. Quantas pessoas compareceram? Gu Shangqin permaneceu inexpressivo, mas qualquer um podia ver a intenção assassina em seus olhos. O secretário Gu afirmou que havia pelo menos 300 cultivadores na fase de formação do núcleo, liderada pelo vice-líder da aliança de cultivo. Além disso, foi transmitido ao vivo para todo o país. Eles nos chamavam de rebeldes. Independente. Não coopera com a disciplina oficial. Precisamos erradicar esses flagelos de uma vez por todas. Yelan disse entre dentes cerrados. Uma multidão. Será que eles realmente pensavam que tinham chegado ao estágio de formação do núcleo? Gu Shangqin era uma pessoa superior, que exalava uma aura de superioridade. Dali emanava uma intenção assassina extremamente reprimida. Ele zombou, se não os disciplinarmos adequadamente hoje. Essa chamada aliança de cultivo. Você realmente acha que meu novo grupo de Deus é feito de barro? Andar. Sigam-me e derrotem esse grupo de cultivadores de formação central. Após discutirem o cultivo do núcleo dourado, levando Yelan consigo, eles partiram voando primeiro. Matar. Matem todos eles. O que é aquilo? Eles estão até tentando nos controlar. Que hoje eles jamais retornem. Em seguida, marchem para a capital. Suprima essa tal aliança de cultivo. Mais de 100 cultivadores na fase de formação do núcleo estavam presentes. Cada rosto está repleto de energia malévola. Uma onda poderosa varreu a área. Seguindo de perto Gu Shangqin, avança em direção ao prédio do novo grupo de Deus. Um massacre brutal. O pano está prestes a se abrir. Gu Shangqin não é, de forma alguma, um santo. Mesmo que estejam prestes a enfrentar a invasão de espíritos malignos. O poder de combate na fase de formação central é muito importante. Mas, ele não poupará ninguém que mereça morrer. Edifício do grupo Shinshin. O ambiente estava bastante animado naquele momento. Porta. A aliança de cultivo tem mais de 400 cultivadores da formação central. Eles o cercaram completamente. Você acredita que o novo grupo de Deus é independente? Rebeldes? Quem sabe? Atualmente, existem muitos cultivadores ambiciosos. Esse novo grupo de deuses também pode ter um enorme ativos recursos. Seja qual for a sua ambição, desde que não prejudique pessoas comuns como nós, tudo bem. Além disso, o grupo Shinshin não fez nada recentemente. As coisas que oprimem as pessoas comuns estão muito distantes. Uma enorme multidão se reuniu para assistir, apontar e gesticular. Sussurros. No local, havia também repórteres dedicados a fornecer cobertura ao vivo. Este é um repórter oficial, falando longamente. Diversos relatos sobre o novo grupo de Deus. Ambições infundadas e prepotentes. Matar alguém significa destruir seu espírito. Isso é tudo. Todos vocês chegaram com tanta pompa. Você quer começar uma guerra com o meu novo grupo de Deus? No portão, o velho Huang sozinho, uma mão atrás das costas. Ele olhou, divertido, para os 400 cultivadores do estágio de formação do núcleo à sua frente. Hehe. Guerra. Você não é nem digno de estar do lado da aliança de cultivo. O Rui, o vice-líder da aliança. Ele exibiu um sorriso desdenhoso. Ele disse, seu novo grupo de Deus. Recentemente, foi iniciado um recrutamento em larga escala de cultivadores. Você está planejando uma rebelião? Ontem você assassinou brutalmente um dos anciãos da minha aliança. Seus bandidos. Todos eles deveriam ser executados. Mas o líder da aliança é benevolente. Vou te dar uma chance. Peça ao seu presidente que venha a público e lidere o novo grupo de Deus para se juntar à aliança. A aliança decidiu não dar prosseguimento ao assunto. O velho Huang ouviu as palavras de Wu Rui. Ele imediatamente caiu na gargalhada. Afinal, o jovem mestre tinha razão. Seus chamados monges da aliança. Eles são os parasitas que prejudicam a humanidade. Tão ansiosos para nos anexar. Wu Rui, do grupo Shinshin, ouviu isso, com os olhos faiscando de intenção assassina. Quem é o seu jovem mestre? Se isso for verdade, então ele está certo. Mesmo que o novo grupo de Deus se funda a aliança hoje, ele ainda morrerá.
A folha de figo foi removida. Enfurecido, o velho Huang sorriu com o ar de quem sabia de algo. Você sabe por que existem tantos cultivadores? Você não pretende entrar para a Liga? Porque são eles que verdadeiramente servem o país. Pensando em vocês, monges da Aliança. Após obter poder, a primeira coisa que eu fiz, durante esse período, tudo girava em torno da exploração da população. O nosso grupo Shinshin alguma vez prejudicou as pessoas? Você já explorou alguma vez as pessoas? Mas foram vocês que sempre exploraram o povo, sob o pretexto de beneficiar as pessoas comuns. Em apenas alguns dias. De quantos grupos você foi secretamente coagido a ceder ações? Não pensem que não sabemos que vocês são todos sensatos. Agora é a sua vez de intervir. Após Wang Lao terminar de falar, uma risada fria. Sai da frente. Assim que ele terminou de falar, Gu Jiao então liderou mais de 10 pessoas até o grande reino do dragão Xia. Todos eles são diretores de grupo bastante conhecidos que se destacaram. Quando o Rui conheceu essas pessoas, suas pupilas se contraíram involuntariamente. Uma sensação de presságio invadiu sua mente. Antes que ele pudesse falar, uma mulher de porte nobre. Ele deu um passo à frente, furioso, e disse: Senhores, não se deixem enganar por esses hipócritas. A chamada aliança que não oprime o povo. Aquela besta mentiu para mim há apenas 3 dias. Uma besta que alegava ser o nono ancião da aliança apareceu à nossa porta. Estão me obrigando a ceder 10% das minhas ações do grupo Aoi. Se não for fornecido, eles chegaram a me ameaçar. Diga-me para ter cuidado quando eu sair. Você pode se deparar com um ataque de monstro se não acreditar em mim. O contrato afirma isso aqui. Ela tirou o contrato da bolsa. Diante de milhões de telespectadores na sala de transmissão ao vivo. E meu longo grupo. Eles também foram ameaçados pelo 12º ancião da aliança. Ceda 10 ações. Este é o contrato e o meu grupo Tengio. Trata-se de algum tipo de contrato de aliança monstruoso. São todos um bando de bestas. Estive à sua porta anteontem. O terrível 18º ancião que sequestrou minha filha. Apareça aqui. Onde está minha filha? Devolva-me a barriga de cerveja da minha filha. Um homem de meia idade saiu com o contrato na mão. Dor e indignação. Rugindo contra os mais de 400 cultivadores da formação central da aliança adversária. Com um diretor de grupo após o outro. Saia com o contrato. A cena era de grande alvoroço. Mesmo na transmissão ao vivo oficial, há centenas de milhões de espectadores. Todos ficaram boquiabertos. Então ele amaldiçoou freneticamente a aliança do cultivo. Oh meu Deus! Que informação privilegiada, seu monstro! São todos uns monstros! Se não fosse pelo novo, o grupo Shen convidou esses presidentes. Eu realmente achava que a aliança de cultivo era. Os heróis que protegem a humanidade são aterrorizantes. Em nome da proteção do povo. Mas nos bastidores, eles faziam muitas coisas obscuras. Os 400 cultivadores da formação central por trás de Wu Hui. Porque a folha de figo foi removida. Havia constrangimento e raiva estampados em seus rostos. Eles não achavam que tivessem feito nada de errado. Eu realmente quero agir e matar aqueles diretores do outro lado. Mas não podemos fazer isso aqui. Eles se sentiram muito frustrados. Espalhar boatos. Você está espalhando boatos de que o Wu Hui estava cheio de intenções assassinas. De repente, rugindo, como ousam espalhar rumores sobre minha aliança de cultivo? Hoje farei o novo grupo de Deus derramar rios de sangue. Matem todos vocês que espalham boatos. Aqueles que difamam minha aliança. Todos eles merecem morrer neste momento. Os 400 cultivadores enfurecidos do estágio de formação do núcleo da aliança de cultivo. A verdadeira energia dentro de seu corpo irrompeu subitamente. Um lampejo de intenção assassina passou pelos seus olhos. Ele estava prestes a subir e criticar duramente mais de 10 diretores. Como? Se você não consegue vencer com a teoria, então precisa recorrer à violência. Mas então, uma voz calma, acompanhado por um poder demoníaco avassalador. Com um estrondo alto, os 400 cultivadores da formação central da aliança foram envolvidos. Quem está sob essa imensa pressão? Mais de 400 cultivadores da formação do núcleo tremiam no corpo e na mente. Verdadeira onda de energia dentro do corpo. Sangue escorria dos cantos de suas bocas, todas afetadas pela reação adversa. Com uma expressão horrorizada, eles olharam na direção do som. Com um assobio, em frente ao edifício do grupo Shinshin, 2 figuras desceram do céu. Apareça aqui, visitante. Era Gu Shanqin. Cabelos brancos e olhos vermelhos. Uma aura sinistra. E Elan está ao meu lado. Quanto aos outros, mais novidades em breve. Incapaz de acompanhar a velocidade de Gu Shanqin, o jovem mestre Gu Jiao e o velho mestre Huang viram isso. Todos avançaram e gritaram. Gu Shanqin acenou levemente com a cabeça para eles. Então ele olhou para os 400 cultivadores do estágio de formação do núcleo que estavam à sua frente. Encarando-o, o corpo de Wu Hui tremeu levemente. Era como se estivéssemos diante de um senhor demônio sem paralelo. Senti como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração. Quem é você? Wu Hui reprimiu seu medo. Com uma voz grave, Gu Shanqin ergueu os olhos. Ele disse calmamente, você não os ouviu me chamarem de jovem mestre? Eles querem usar meu novo grupo de Deus para estabelecer sua autoridade. Sua voz realmente acreditava que éramos feitos de lama. Frio de gelar os ossos. Exalava uma forte intenção assassina.
Por que vocês não permitem que seus monges se registrem? Por que você matou o ancião da minha aliança? Que estilo! O que mais poderia ser senão rebelião? O Rui questionou. Gu Shanqing zombou. Não quero ouvir isso. Seus animais imundos que só falam besteira. Próximo. Prepare-se para morrer. Após falar, pupilas vermelhas de Gu Shanqing. Um clarão de luz vermelha surgiu repentinamente. Rápido. Atravessou a cabeça de Wu Rui como um raio. Não só isso. A velocidade do semáforo vermelho não diminuiu, perfurando as cabeças de dezenas de cultivadores da formação do núcleo atrás de Wu Rui. Em meio a uma série de risinhos abafados, uma após a outra, flores vermelhas e brancas desabrocharam. Suas almas queriam fugir. No entanto, eles foram aprisionados e libertados pela impressão da alma entre as sobrancelhas de Gu Shanqing. Os outros cultivadores do estágio de formação do núcleo da aliança remanescente testemunharam essa cena. Todos estavam apavorados. Assim que recobrei o juízo, passei a não me importar com mais nada. Sem dizer uma palavra, ele alçou o voo. Eles se dispersaram e fugiram. Ha ha ha! Deixamos você escapar? Mas agora, chegaram mais de 100 cultivadores do estágio de formação do núcleo sob o comando de Gu Shanqing. Ao verem aqueles cultivadores da formação do núcleo da aliança fugindo, todos rugiram e correram atrás deles. Um massacre. Isto marca o início do evento. Acima do novo grupo de Deus. Um massacre está em curso. Os cerca de 200 cultivadores restantes da formação central da aliança de cultivo. Tudo isso foi demonstrado por Gu Shanqing. Sua força aterradora os aterrorizava. Só havia um pensamento em minha mente: correr. Mas, mais de 100 cultivadores da formação do núcleo sob o comando de Gu Shanqing. Eles não tinham nenhuma intenção de deixá-los ir. Perseguição frenética e massacre. Todos eles praticavam encantamentos e feitiços. E cada pessoa possui pelo menos 2 pílulas de ouro. O poder de combate é impressionante. A perseguição é fatal com um único golpe. Não há absolutamente nenhuma necessidade do segundo truque. Incrivelmente poderoso. Gu Shanqing testemunhou o massacre. A marca da alma entre as sobrancelhas brilhava. Uma após a outra, as almas verdadeiras caídas no estágio de formação do núcleo foram aprisionadas e retornaram. Oh meu Deus! Todos esses são cultivadores da formação central do novo grupo de Deus? Eu nunca esperava por isso. O novo grupo de Deus tem muitos cultivadores da formação central. Eles têm escondido muito bem a sua força. Ele eliminou o oponente instantaneamente, mesmo estando ambos no mesmo nível. Isso é um absurdo. Seja no local ou não, ou espectadores na transmissão ao vivo, testemunhando a cena diante dos meus olhos, todos ficaram profundamente chocados. Jovem mestre Gu, agradeço sua ajuda neste momento. Os 13 diretores por trás de Gu Jiaojiao, todos se adiantaram para agradecer a Gu Shanqing. Gu Shanqing deu um leve sorriso. Se você não, antes de conhecer minha verdadeira força, tenha coragem de se apresentar e testemunhar, expondo a face feia da aliança. Na real, não precisa agradecer. Agradecemos a sua coragem e perseverança aos 13 diretores presentes. Embora suas subsidiárias não sejam tão grandes quanto o grupo Shinshin, mas também é um grande grupo com um valor de mercado superior a 100 bilhões. Jovem mestre Gu, minha filha foi sequestrada pelos 18 anciãos da Aliança das Feras. Por favor, me ajude. Se você puder resgatar minha filha, de agora em diante, nosso grupo que está disposto a seguir o exemplo do grupo Shinshin. O homem de meia idade, com uma leve barriga de cerveja, saiu. Ele implorou a Gu Shanqing. Tendo vivenciado sua vida passada, Gu Shanqing balançou a cabeça negativamente. Ele disse, sua filha pode já estar morta, de acordo com o desenrolar de sua vida anterior. Amanhã, este homem de meia idade, Kitão, que ganhou peso, porque minha filha ainda não voltou para casa. Foi realizada uma conferência de imprensa. Este assunto tornou-se muito sério, mas o que eles receberam em troca foi o cadáver da filha, e as falsas acusações da aliança de cultivo. Ele disse que sua filha intimidava pessoas comuns. Ele foi executado. Como isso é possível? Kitão ouviu isso. Meu coração deu um salto. Parecia que ele havia perdido a alma. Ele caiu no chão com um baque surdo. Gu Shanqing acrescentou, talvez ele ainda não esteja morto. Mas eu preciso ver o jovem mestre Gu pessoalmente. Por favor, se você puder salvar minha filha. Minha vida, a vida de Kitão, pertence a você. O grupo Ki também estava disposto a entregar Kitão e Ting. Ele agarrou repentinamente a perna de Gu Shanqing, suplicando. Sua própria filha era mais importante do que sua própria vida. Ele havia prometido isso à sua falecida esposa. Eu jamais permitirei que minha filha sofra a menor injustiça. Mas agora. Ok. Foi isso que você disse. Mas independentemente da vida ou da morte, quero todas as suas subsidiárias. Gu Shanqing concordou prontamente. Bom, obrigado, Sr. Gu. Kitão assentiu enfaticamente, cheio de esperança. Jovem mestre Gu, esperamos formar uma aliança com o seu grupo. Outros diretores também expressaram suas opiniões. Eles fizeram o pedido em uníssono. Este assunto. Ao conversar com o secretário Gu Shanqing afirmou não ter intenção de se envolver nesses assuntos. Após retirar os núcleos dourados das dezenas de cadáveres de cultivadores da formação do núcleo espalhados pelo chão, então, decolou. Sumiu num instante. Permanecer. Você não pode se machucar de jeito nenhum.
Olhando para Gu, a figura de Shanqin desapareceu no horizonte. Kitão orava incessantemente em seu coração. Gu Zhaojiao deu um passo à frente. Ele sorriu e disse: Cavalheiros, a aliança. Vamos entrar e conversar sobre isso. Conduzindo os membros do conselho de volta ao edifício Novo Deus, a perseguição aérea terminou. Os 400 cultivadores da formação central da Aliança de Cultivo vieram para cá. Não sobrou ninguém com vida. Matem esses monges da Aliança. Sob a orientação do ancião Huang, o grupo mudou-se para o edifício Novo Deus. Gu Shanqin vai assumir o controle do grupo Novo Deus. Eles não precisam mais ficar no hospital psiquiátrico de Qinja. A área externa ao prédio do grupo Xinxin voltou à normalidade, mas a internet explodiu. Um após o outro, o antigo grupo Novo Deus. Vídeo de um incidente ocorrido nas proximidades. Publicado nas principais plataformas de vídeo online. Em menos de meia hora. Imediatamente se tornou um dos assuntos mais comentados. Meu Deus! Essa aliança de cultivo é muito. Não acho isso nada estranho. Heróis que matam dragões se transformarão em dragões. Aqueles cultivadores da aliança de cultivo, originalmente, eram todos pessoas comuns. Agora que eles assumam o poder, como alguém pode se manter fiel às suas intenções originais? A pessoa lá de cima tem razão. Mas esta aliança de cultivo, não vou acreditar nisso. Apoiar o grupo Gushao Xinchen é, de fato, uma boa ideia. Parece que eles sabem bastante sobre os bastidores dessa convulsão celestial. Acabei de pesquisar algumas informações online. Todos dizem que o jovem mestre Gu é um lunático. São apenas rumores. Hehe. Eu também quero me juntar ao grupo Xinxin. Estamos agora a caminho da cidade de Qinjun. Alguém quer participar? Que grande besteira! Liga. O grupo Xinxin é a melhor escolha. Os benefícios são muito bons. Ouvi dizer que eles também revelam as técnicas secretas. Principais plataformas online nacionais. Foi tudo condenação, discussão e maldições contra a aliança do cultivo. E tópicos sobre como o novo grupo de Deus é maravilhoso. A partir de hoje, a reputação da aliança de cultivo está agora completamente arruinada. Ninguém mais vai acreditar nisso. Entretanto, o grupo Xinxin ascendeu à proeminência aproveitando-se dessa turbulência. Neste dia, inúmeros agricultores de todo o país vieram em busca de refúgio. Mudando-me para Tóquio. Edifício da sede da aliança. Gabinete do líder da aliança. Kobayashi. Essa é a aliança de cultivo que você gerencia? Lin Beixun acabará de terminar o cultivo. Então recebi uma ligação de Xun Yuan Tuusen. Ancião Xuan Yuan. O que aconteceu para você demorar tanto para sair da quarentena? Lin Beixun, alheio ao que acontecia lá fora. Ouvindo a voz sombria de Xun Yuan Tuusen, ele perguntou com certa dúvida. Você não sabe. Vá conferir você mesmo online. Então me dê uma explicação. Xuan Yuan Tuosen bufou friamente. Desligue a chamada. Lin Beixun franziu a testa. Entre na plataforma de música. Caramba! Como isso pôde acontecer se ele viu o conteúdo nos tópicos mais comentados? Sua expressão mudou instantaneamente. Gu Shanqin do grupo Xinxin, você. Droga, quanto mais eu vejo conteúdo online. O semblante de Lin Beixun tornou-se cada vez mais sombrio. Este assunto. Como devo explicar isso aos 6 anciãos? 1. A única opção era sacrificar o peão para salvar o rei. Ele discou o número de telefone de Xun Yuan Tuusen. Ele disse com raiva. Anciãos. Eu realmente não esperava por isso. A liga tem muitos dirigentes corruptos. São todos os malditos bastardos. Me dê um dia. Garanto que todas essas bestas serão executadas por Xuan Yuan. Tuoba disse friamente. Você sabe a verdade ou não? Você sabe muito bem. Chegou a hora de você mudar de posição como líder da aliança. Alguém já te substituiu. E você ser vice-líder é simplesmente horrível. É correto me destituir da posição de líder da aliança? Este lugar não vai me reter. Há sempre um lugar para você ficar. Primeiro matarei a pessoa que tomou o meu lugar. Encontre seus 6 velhos bastardos novamente. O rosto de Lin Beixun estava contorcido de raiva. Seu rosto expressava intenções assassinas. A raiva em seus olhos estava prestes a explodir. Quem você quer matar? Do lado de fora da janela. Uma risada zombeteira ecoou. Lin Beixun olhou repentinamente para o lado. Eu só conseguia ver através da janela. Um menino estava parado ali. Ele o encarava com um olhar divertido no rosto. Gu Shanqin está aqui. Você certamente reconhecerá esta criança. Foi Luao quem desapareceu por vários dias. Mas, este Luao, mas exala uma espécie de uma serenidade que vai além da sua idade. Luao sorriu friamente. Ele passou por Lin Beixun num instante. A cabeça deste último então separou-se do resto do corpo.